Vamos falar sobre plasticidade neuronal. É a capacidade que os neurônios têm de formar novas conexões a cada momento. É uma propriedade do sistema nervoso que permite o desenvolvimento de alterações em resposta a estímulos. Vocês sabiam que o cérebro de uma pessoa bilíngue é diferente de uma pessoa que fala uma língua só? Você sabia que quanto mais exposição à cultura tem um cérebro, mais conexões ele tem? O cérebro nosso muda em resposta a estímulos, a desafios, e o importante é que o nosso cérebro adora desafios. Existe uma frase que eu gosto muito, ela não é minha, eu desconheço o autor, mas eu acabei me apropriando dela de tanto repeti-la. A frase é a seguinte: o importante não é o que você sabe, mas o que você lembra na ocasião. O importante não é o que você sabe, mas o que você lembra na ocasião. Não adianta a gente ter um Google na cabeça se na hora H a gente não lembra. A gente diz assim, puxa vida, por que eu não falei aquilo naquela hora? Então a gente precisa ter acessos àquilo que a gente sabe. Como é importante a gente treinar a memória. A memória é uma coisa treinável. Uma pessoa que tem boa memória é uma pessoa que está sempre tentando reter informações. E a gente sabe que a memória anda de braços dados com a atenção. Se a gente não presta atenção, a gente acaba não lembrando de nada. Não é verdade? Exercícios cognitivos acabam melhorando outras habilidades. Por exemplo, ajudam a gente se concentrar em novos desafios, a focar em tarefas primordiais durante o dia, a gente se comunicar adequadamente, mudar o foco de atenção quando necessário, ajuda a resolver problemas matemáticos, determinar a melhor opção entre muitas, fazer estimativas rápidas, todas elas habilidades cognitivas, fazer comparações, lidar com números em geral, aumentam a criatividade, a resolução de problemas, habilidade de compreensão, de expressão, reconhecimento, julgamento, análise e resolução de problemas e o pensamento lateral. O pensamento lateral, que é um termo que foi cunhado por Eduardo de Bono, significa pensar além do convencional. Eu vou dar um exemplo de pensamento lateral. A gente tem que pensar fora da caixa. O exemplo é o seguinte, eu vou propor uma charada para vocês. É uma charada que não envolve raciocínio lógico, mas há uma pegadinha por trás. Então, a gente precisa pensar além, fora da caixa. O desafio é o seguinte: 3 dentistas têm um irmão chamado Eduardo que não é dentista, ele é engenheiro. Acontece que este mesmo Eduardo, engenheiro, não tem irmãos. Como isso é possível? Aí a pessoa fica pensando, será que ele não é filho biológico do mesmo pai, da mesma mãe? A gente começa, né, a tentar achar uma solução. Só que eu digo assim, não, são todos filhos biológicos do mesmo pai e da mesma mãe. Como assim é possível, então, ele não ter irmãos? Então eu repito, 3 dentistas têm um irmão chamado Eduardo que não é dentista. Acontece que este mesmo Eduardo não tem irmãos. E a pessoa fica tentando responder. E a resposta é a seguinte: as 3 dentistas são mulheres. Como são 13 e dentista é um nome comum de 2, se fossem 2 dentistas, o pessoal já ia sacar, mas 3? Só que o pessoal pensa que os dentistas são rapazes, né? São homens. E as 3 dentistas são mulheres, então por isso que ele não tem irmãos, ele tem 3 irmãs, certo? Então, este é um exemplo de uma pegadinha de um exercício de pensamento lateral que a gente tem que pensar além. E o interessante é que quando a pessoa faz vários desses, mesmo que sejam totalmente diferentes, a pessoa já começa a sacar que existe uma coisa diferente e já sabe a resposta. Eu convido vocês a conhecerem os manuais Papaterra de habilidades cognitivas com centenas de exercícios para criatividade, para tomada de decisões,
desafios de lógica, essas pegadinhas, memória e muito mais. Crianças que fazem esses exercícios desde cedo já aprendem a pensar de uma forma mais efetiva. Podem ser usados para idosos, para vestibulandos, jovens, enfim, temos exercícios para todas as idades. Conheçam esta coleção. Um abraço e até a próxima!